Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Malha Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Christian Binkert, CFO, e senhor Daniel Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa. Mas agora eu vou passar a palavra ao senhor Christian Binkert, CFO, que vai começar a apresentação. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o Dr. Binkert. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência. É um prazer falar com os senhores de novo. O slide número 2, poderão ver que vamos tratar então dos destaques do terceiro trimestre. Depois o Daniel vai assumir para poder falar sobre uma visão geral do mercado, os desempenhos das receitas por mercado e os últimos 3 tópicos, síntese dos resultados EBITDA, resultado financeiro líquido, investimentos e depreciação, serão comentados por mim posteriormente. Agora, na página 3 da apresentação, podem ver a receita líquida de vendas de 645 milhões no terceiro trimestre. Isso representa uma retração de 9,1% quando comparado ao terceiro trimestre de 2018. No acumulado de 2019, a receita líquida de vendas foi 1,4% abaixo do mesmo período no ano passado. Isso devido ao declínio das vendas de exportação. Agora, no segundo bullet desse slide, parte de mercado de equipamento original, mercado doméstico. No terceiro trimestre, a empresa registrou um aumento de vendas de 10,4%. A produção consolidada de veículos no mercado caiu 3,0%. O mercado brasileiro cresceu em 2,8% e o mercado argentino apresentou queda de 37,4%. Aqui numa reunião do Conselho de Administração, foi aprovada a distribuição de 70 milhões em juros sobre capital próprio, referente ao período dos 9 primeiros meses. Vendo os principais indicadores, nós temos, então, as vendas, que teve um decréscimo de 9%, o EBITDA, uma margem de 13% negativo, e aqui a margem EBITDA 20% no terceiro trimestre. E depois, comparação com o ano anterior, nós temos no terceiro trimestre um lucro líquido de 69 milhões, uma margem líquida de 10,7%. Se formos ver no lado direito da coluna, nós temos os valores acumulados nos 9 primeiros meses. 1.930.000, menos 1,4%. Temos uma queda nas exportações. E aqui a margem um pouquinho abaixo, quando comparado com os 19,4% da margem EBITDA do ano passado. A margem líquida nos 9 primeiros meses deste ano foi de 10%. No slide 4, agora, eu vou passar para o Daniel. Bom dia, obrigado pela participação na nossa teleconferência. No slide 4, nós podemos ver a visão geral do mercado. As vendas e produção de veículos leves no Brasil e na Argentina. Aqui na coluna de Brasil, tivemos um aumento de 8,8% nas vendas e um aumento de 2,6% na produção. Comparada com as projeções atualizadas da Anfávia, 1,8% na produção, um número muito parecido aqui, considerando as projeções atualizadas da Anfávia. As vendas na Argentina de veículos leves tiveram uma queda de 48% e uma queda na produção de 34,9%. Aqui a projeção para o ano completo seria um declínio de mais ou menos 45% nas vendas e
9% na produção. Já em setembro desse ano, comparando com setembro do ano passado, 4,9% e menos 2% da produção. Menos 4% nas vendas e 4,5% de queda na produção. Perdemos 2 pontos desde a última teleconferência. Menos 2% e menos 2,5%. Agora, menos 4% para vendas e menos 4,5% para a produção é a atualização das nossas estimativas. Quando vemos os veículos pesados nas vendas, no Brasil, 24,8% de aumento e 2,% de aumento na produção no Brasil. As projeções atualizadas da Anfávia seriam um aumento de 22% e 23% para a produção. Isso também está atualizado com o acumulado. Na Argentina, o histórico é o mesmo, tivemos uma queda de vendas de veículos pesados de 49% e de uma queda de 39% na produção. A combinação gerou um aumento de 8% nas vendas e 0,1% na produção na combinação dos dois países. 5% a expectativa das vendas e menos 2% na produção. Agora, no slide 5. Aqui nós temos a produção de veículos para exportação da MAHLE, basicamente para a América do Norte e Europa. Aqui na última coluna, a produção na América do Norte foi de menos 1% e menos 3,9% da Europa, combinação, em menos 2,6%. Na Europa foi menos 3,9% e no caso da América do Norte, menos 1%. A produção total, no acumulado, menos 2,6%. A expectativa para os próximos 2 anos é menos 1,8% para a América do Norte e 4,2%. Menos 1,5% para a Europa, menos 1% para veículos médios e pesados. Estamos tendo uma queda nos mercados de exportação devido a problemas no mercado global e isso tem tido um impacto na produção. Portanto, criando seu efeito no mercado de exportação da MAHLE. No próximo slide, nós temos a evolução da receita líquida de vendas. Aqui, o terceiro trimestre, nós temos a variação cambial, temos também a comparação percentual e na última coluna nós temos a variação do HA. Aqui, equipamentos originais no doméstico, 10,4%. E exportação, menos 24,6%. As colunas são muito similares. Portanto, vou fazer os comentários para o valor acumulado. Já no aftermarket, menos 4,8% no doméstico, menos 14% no mercado de exportação e a combinação, menos 7%. A receita total teve uma queda de 9,1%, menos 2,3% foi o impacto da variação cambial e do impacto volume-preço, menos 6,8%. Agora no slide 7. Neste caso, nós temos os dados do acumulado, comparando o acumulado dos 9 primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Aqui, equipamento original doméstico, tivemos um aumento de 9,4%, apesar da queda na produção de veículos. Menos 3,8% de queda na produção de veículos. As vendas no mercado doméstico foram muito melhores do que o próprio desempenho do mercado. Basicamente, por causa de um novo negócio que entrou em ramp-up.
Estamos, inclusive, exportando motores, temos peças da MAHLE que fazem parte desses motores, isso acabou levando a um aumento nos equipamentos originais. Já para exportação, uma queda de 12,6%, um impacto de variação cambial de 6,6% e de menos 19,2%, considerando o impacto volume-preço. Nesse caso, a queda de vendas foi a redução do mercado. Devido a essa redução no mercado e alguns problemas que nós tivemos também com a concorrência. Devido a isso, tivemos essa queda na receita líquida de vendas de exportação. Agora, falando do aftermarket mercado doméstico, houve um aumento de 5,3%, um impacto de variação cambial de menos 10,4% e um impacto volume-preço de 15,7% positivos. Isso se deve ao nosso negócio na Argentina. Vendas que foram feitas em pesos que acabaram tendo este impacto e esta queda. Os principais motivos pelo aumento, no caso do mercado doméstico, foi produção, e para exportação, a queda foi de menos 2,4%. O impacto da variação cambial foi de 5,3% e menos 8,3% no impacto volume-preço. Basicamente, devido a uma queda nos negócios no Chile e no Paraguai. Eles tiveram um impacto negativo nas nossas receitas de aftermarket de exportação. Tivemos um impacto positivo na Colômbia, Equador e América Central, mas no líquido o impacto ainda foi negativo em 8,3%. No subtotal, o HA foi 3,5%, um impacto de variação cambial de menos 6,4%. Portanto, no total, o impacto volume-preço foi menos 1,4%, sem impacto de variação cambial, e um HA negativo de 1,4%. No slide 8, nós temos a participação da exportação consolidada por região geográfica. Aqui nós vemos um padrão semelhante àquele que tivemos no ano passado. Agora vou passar a palavra de volta ao Dr. Christian Bickett para a sua apresentação e no final estarei à sua disposição para as perguntas. Muito obrigado, Daniel. Vamos ver agora as demonstrações de resultados, nos concentrando no último trimestre. Vendas de 9% abaixo do que nós comparamos no ano anterior. A margem bruta 27,6% no ano passado, no mesmo período, ela foi uma margem bruta de 30,5%. Nós tivemos um impacto único em função da alta da inflação e todo o cenário na Argentina, cerca de 2 milhões de reais, mas nós tivemos uma margem relativamente boa no terceiro trimestre de 2018. Se nós olharmos o acumulado do ano, 1,9 bilhões em venda, menos 1,5%, caindo para 26,5%, e uma das razões já foi previamente mencionada, o benefício que foi acumulado desde o ano passado. E a última coluna, que nós já mencionamos, todo o impacto na Argentina, também no Brasil. E o Daniel também já falou sobre isso, nós tivemos uma queda na exportação. Agora, no slide 10, olhando um pouco mais na parte de despesas, e na parte de vendas e despesas com vendas, no terceiro trimestre nós tivemos 6,5% comparado com 7,1% no ano passado, com uma tendência semelhante no acúmulo, 6,7% no ano passado. Nós tivemos também impacto sobre produtividade, e 2,9%
e 3,3% de variação no último trimestre observado. E aqui nós vemos uma queda de 3,2 para 3,2 para 3,1%. Sempre de despesas com vendas e distribuição gerais e administrativas, como podem ver no gráfico, e como tivemos uma melhor produtividade, e isso teve um impacto na nossa área. Se nós olharmos as despesas com desenvolvimento de tecnologia, no acumulado nós tivemos números maiores. Se nós nos concentrarmos, então, 3,3% no acumulado, comparado com 2,9% no ano passado. Um aumento maior, isso em função de inovações em novos produtos e também um novo tipo de produto oferecido ao cliente. Outras receitas operacionais, nós tivemos menos 9,6%. No ano passado foi 2,1%. Isso se deu em função de alguns programas, por exemplo, o programa Reintegra, que foi de 2018, não estava mais aplicável em 2019, e também as despesas de exportação que começamos na Argentina, isso desde 2018. Agora, no slide 11, nós temos os resultados operacionais medidos pela EBITDA, 148 milhões com uma margem de 20,9%. E agora em 2019, do lado direito, nós vemos 129 milhões com uma margem de EBITDA de 20%. As diferenças vêm de despesas com vendas e distribuição, que nós já mencionamos, ganhos de produtividade, também a hiperinflação na Argentina, variação cambial, com impacto de 6,7 milhões, e também as despesas administrativas e de vendas e o impacto na produtividade. À direita, nós vemos menos 38 milhões, e mais uma vez o impacto da alta inflação, fazendo uma comparação no período acumulado até 2019, setembro de 2019. Vejam mais uma vez os números. 380 milhões era o EBITDA acumulado em 2018, com uma margem de 19%. Agora nós temos 364 milhões de EBITDA no acumulado de 9 anos e uma margem EBITDA de 18,9%. As razões são praticamente as mesmas que nós reportamos para o terceiro trimestre. Nós temos o impacto com tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de novos produtos e também a receita bruta. E uma série de custos que foram incorridos não só na Argentina, principalmente o custo aumentado da energia no Brasil também. Agora, no slide 12, a gestão financeira e o resultado financeiro líquido, nós vemos o acumulado de 9 meses, menos 28 milhões, comparado com menos 14,7 milhões. Nós vemos, primeiro, o custo financeiro de menos 1,7 milhões no ano passado, no acumulado do ano, e menos 5,7 milhões este ano, com uma variação de 3,9 milhões. E a combinação de menos investimentos, que nós podemos ver no ano passado, nós ainda tínhamos investimentos de 93, agora tivemos 73 milhões investidos. E, além disso, mais alto endividamento, menos 120 milhões, esse ano menos 282. Então, uma dívida média diferente, produzindo um resultado de menos 39 milhões. Então, essas variações vêm principalmente
de 1,5 milhões, menos 45%. Por quê? A principal razão, mais uma vez, é a Argentina. A desvalorização do peso argentino no mesmo período de tempo comparado com o ano passado. Assim, houve um impacto que nós tínhamos da Argentina, que era positivo e mudou, caiu. Isso realmente tem tido um impacto importante. A taxa de hedging de 2019 é bem parecida com aquela de 2018, menos 28 milhões de receita comparado com 14,7 do ano passado. Agora vamos ver no slide 13 o nosso nível de endividamento. Vemos o aumento do passivo de dezembro a setembro, aumentando 1,3. Então, 231 comparado com 138. Nós vemos que não houve uma grande diferença entre financiamento de curto e longo prazo. Mas 93 milhões é a variação. Então, o endividamento líquido teve um pequeno aumento de 10 milhões para 164, fazendo uma alavancagem de 0,4. Se nós olharmos a parte inferior da apresentação, a distribuição de longo prazo e também as operações de curto prazo, e nós temos essa divisão anual. Agora, no slide 14, nós temos a gestão financeira por tipo de fundings. Fontes financiadoras, nós temos exatamente a mesma distribuição com o FINEP. E depois, no slide 15, o lucro líquido e a remuneração distribuída aos acionistas. Nós temos 69 milhões. Nós temos, comparado com 32,5% no ano passado, em receita líquida. Nós já explicamos isso. O acumulado, 1,9 milhões, 99%, comparado com 11,5% no ano anterior. Na parte inferior, a remuneração aos acionistas, que foi aprovada na última reunião, de 70 milhões, alinhado com a distribuição de dividendos do ano passado. Isso haverá, além disso, dividendos adicionais provavelmente em 2020. Com isso, nós chegamos ao último slide. O investimento era 55 no ano passado, no acumulado do ano, esse acumulado do ano 56,8. Depreciação total 70,5 em 2019, comparado com 68,3% em 2018. Vejam a porcentagem de investimento em relação à receita líquida, praticamente a mesma, 2,9, 2,8, 19 sobre 18, e porcentagem de depreciação também estável, 80,6 comparado com 80,5. Muito obrigado a todos por sua atenção. Agora, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, estaremos à sua disposição. Senhoras e senhores, nós vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Se tiverem uma pergunta, basta clicar asterisco 1 agora. Se quiserem retirar a pergunta da fila, asteriscos 2. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que comentem um pouquinho mais sobre os negócios MBC2. Já contribuíram para os negócios, a margem de contribuição para os resultados do próximo ano? E uma segunda pergunta também. Nos resultados, há uma linha chamada Disposições para o Passivo Ambiental.
nós vimos a contabilização disso neste ano. Eu gostaria que a empresa esclarecesse um pouco o que isso quer dizer. Esse número pode subir ou diminuir? Eu quero entender um pouquinho mais sobre essa linha, por gentileza. Obrigado por sua pergunta. Vamos falar do MBT2. Nós temos 2 unidades em operação. São operações em andamento. A instalação já se deu há algumas semanas, mas nós ainda estamos analisando no momento. Não há vendas ainda contabilizadas nestes números em 2019. Talvez nós venhamos a incluir alguma coisa no último trimestre, não sabemos. Vai depender de uma série de fatores, por exemplo, o custo da cana. Talvez nós tenhamos algumas coisas em 2019. Com relação ao meio ambiente, há pontos bem interessantes. E as operações que nós temos na cidade de São Paulo, nós realocamos as operações para Mogi Guaçu já há muitos anos. Isso não é novo para nós. Nós sempre soubemos que havia um certo passivo ambiental. Então, essa provisão é uma precaução, realmente uma precaução para que tenhamos uma reserva. Respondo às suas perguntas. Sim, muito obrigado, Christian. Bem claro, muito obrigada. Gostaria de lembrá-los, se quiserem colocar uma pergunta, digitem *1. Novamente, se quiserem fazer uma pergunta, digitem *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Christian Binkert para suas considerações finais. Muito obrigada novamente pela sua participação nessa teleconferência. Agradeço pela contribuição de todos. Muito obrigado e esperamos encontrá-lo na próxima teleconferência em março de 2020. Muito obrigado e tenha um bom dia. A audioconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.